Quem veio anterior foi aqui que nós ficamos, não foi? Ia começar. Não é isso? Vai começar daqui? Beleza. Olha só. Tem gente que está aqui que não assistiu o início, né? Quem não assistiu o início pode ver isso. Já está na internet? Já? Pronto. Mas nós vimos um pouquinho aí sobre o histórico, né? A vida além dos muros, como foi que Buda passou, o sofrimento que ele se deparou com o envelhecimento, o adoecer e a morte. Vimos quando ele relega tudo isso e se coloca num mundo de austeridade, ele também viu que isso não era o caminho. Vimos as preocupações do budismo, que não se preocupa com se tem vida depois da morte, se não tem, né? Se o universo é finito ou infinito. Vimos as 4 nobres verdades. Vimos os tipos de sofrimento, o sofrimento que produz sofrimento, a fragilidade da vida, o prazer, a contaminação social e o karma. E aí, né, chegamos numa parte que ele diz assim, bom, aí está o fato, o fenômeno. Vamos então à causa. O sofrimento é o efeito, não é a causa. E se a gente conseguir eliminar a causa, eliminaremos o efeito. E então ele faz uma proposta, uma proposta de uma meditação em 7 passos. E aqui é bom ficar bem atento, porque quando Siddhartha fala em meditação, todo mundo acha que meditação é só cruzar as pernas, fechar os olhos e ficar lá sem pensar nada, né? Tem nada a ver com isso. Isso é um dos componentes. Aqui você vai ver que existe uma chamada meditação toda ativa. O que ele chamou de, poderíamos até dizer assim, que são atitudes. Como você se comportar, o que você buscar. Porque ele diz assim, se o sofrimento é um efeito, então existe uma causa. Se eu colocar uma causa em atividade, eu mudo o efeito. Então não adianta você querer se livrar do sofrimento se você continua colocando as mesmas causas em atividade. Você vai colher os mesmos frutos. É preciso se deparar com o sofrimento, reconhecer que o caminho está errado, voltar e colocar em atividade uma nova causa, para que aquilo não se repita mais. Tudo bem até aí? Ok. Posso fazer a mesma proposta para vocês da anterior? Se não der tempo a gente passar para o outro dia, porque para não ficar uma coisa muito corrida, a gente ficar bem detalhado, cada pessoa pode perguntar, pode não perguntar, as pessoas chegam ali, começam a perguntar logo assim, né? Perigos da meditação, né? E meditação tem perigo, né? A mesma coisa você dizer assim, olha, você está com dor de cabeça? Acaba de dizer, estou, toma dipirona. Pronto, você toma dipirona e acabou. Isso é conhecimento vulgar. Qualquer pessoa diz que dipirona serve para dor de cabeça. Agora não sabe os efeitos colaterais, não sabe como a dipirona age e o que é que isso vai acontecer ao longo do tempo. Tem um monte de gente aí que não sabe nem como meditação começou na vida dele, não sabe. Já falei muita coisa aqui que ninguém nunca ouviu falar, não foi? E muitos se dizem budistas. Mesma coisa, se eu começar a falar aqui um monte de coisa dos cristãos, vocês vão ver que os cristãos nem a Bíblia deles eles leem. E depois querem dizer que são cristãos. A Bíblia deles é lá, para ficar em cima lá do negócio, né? Um pedestalzinho, uma fitinha vermelha dentro, mas de vez em quando ele passa um panozinho para tirar a poeira. Aí ele se diz cristão. Se você fala mal de alguma coisa, ele reclama. Reclamando de quê, meu filho? Se você não conhece, nem como você está se defendendo. Então é a mesma coisa. Dipirona é bom para dor de cabeça. Toma que passa, acabou. Agora tu sabe o que é que produz ao longo do tempo? Sabe que pode ter problema renal? Sabe como é que ela atua? Sabe que dor de cabeça tem 1 milhão de formas? O analgésico não resolve a dor de cabeça. Ele apenas faz com que você não identifique a dor de cabeça. Meditação é um caminho para a iluminação. Você vê gente fazendo meditação rebolando o rabo, feito infantil. Está andando para frente, está andando para trás, meu filho. Dá para perceber isso? Nossos velhos de hoje, como é que estão fazendo com eles? Em vez de a velhice nossa ser a continuidade, o amadurecimento do aspecto emocional, mental, estão fazendo os velhos atrás. Eles estão ficando infantilizados. É a mesma coisa que acontece com a meditação. A meditação é para ir para frente, não é para vir para trás. Então, quando você começa a ver gente fazendo meditação com comportamento infantil, de criança, estou te dando uma coisa para você encontrar as razões da vida, meu filho. E você acha que pela lei do menor esforço você vai conseguir? Você tem ideia de quanto tempo passa desenvolvendo glúteo? Alguém que quer um diploma na universidade? Porque você tem que sentar o rabinho num canto e começar a ler, não tem? Mas você quer
conseguir coisa superior a isso, pelo menor esforço? Você acha que existe isso na natureza? Isso é infantilidade, minha gente. Então, meditação tem perigo, sim. Tem perigo no corpo mental, tem perigo no corpo emocional, tem perigo no cérebro físico, tem perigo no grupo que você faz parte. Agora você precisa conhecer para poder dizer alguma coisa, tá? Vamos falar disso depois, tá bom? Vamos então para os 7 passos da meditação aí proposta por Buda. O primeiro deles é o seguinte, ele diz assim, ó, nós tratamos os outros, não é como os outros são, porque nós não conhecemos os outros. Nós tratamos os outros como nós imaginamos que eles são. Então vamos supor, você tem alguém que você considera importante. Aí essa pessoa vai na sua casa, o que é que você faz? Até banho você toma. Toma banho, arruma a sala, joga o lixo, porque você vai receber alguém importante, não é assim? A pessoa vai lá e você trata ela muito bem, aquela coisa toda. Daí a 6 meses você descobre que o cara era um grande picareta. Enganava todo mundo, fazia tudo que era errado. Aí ele vai na tua casa de novo. Tu vai tratar ele como agora? Dá para entender a diferença? O cara não mudou, ele continua sendo o mesmo picareta. Você é que não sabia. Mas como você imagina a pessoa, você trata a pessoa. E o que te faz bem ou mal não é o outro, é você com você mesmo. Se você olhar bem, a sua atitude em relação a ele, quando achou que ele era importante, querer isso, aquilo outro, te fez bem, pô. Você ficou alegre, ficou até disciplinado, até banho você tomou. Isso te fez bem, independente dele. Quando alguém te faz raiva, o problema não é do outro, é teu. A raiva está dentro de você. Se você está feliz com alguém, o outro não tem nada a ver com isso. A felicidade está dentro de você. Sofrimento não é o que acontece fora, é o que acontece dentro da gente. Então o primeiro passo que ele diz é o seguinte: considere todos os seres sencientes como se fosse sua mãe. Então é uma atitude interna. Quando você encontrar com alguém, considere este ser como se fosse sua mãe. Aí vem um grande problema. Porque algumas pessoas diziam assim, mas Siddhartha, olha bem, minha mãe é uma megera. Se eu for olhar os outros como fosse minha mãe, eu vou pegar ela assim, cortar o pescoço. Ele dizia, veja bem, não é sua mãe, é o arquétipo mãe, aquele que lhe deu a vida, que lhe proporcionou uma oportunidade. Qualquer pessoa que chega a você está lhe proporcionando uma oportunidade de viver. Então considere os outros assim. Esta é a sua atitude em relação aos outros. Não considere o indivíduo doutor fulano de tal, não considere empresário fulano de tal. Não importa isso é secundário, porque isso não é aquela pessoa. Você não é o que você faz. Dá para entender isso, tá? E nós, no Ocidente, temos esse grande equívoco. Se perguntar quem é você, o cara diz o que ele faz. Eu disse, por que tu não diz que tu é um cagão? Por que tu não vai no banheiro também? Podia tu dizer que tu é um cagão, porque tu também faz merda, bicho. Então, por que tu não diz? Mas escolhe uma coisa para dizer o que você é. Se você matar alguém, em 70 anos de existência, você cometeu um crime, você será assassino. E os outros anos e anos que acontecem, não fez mais nada. Então nós somos circunscritos a um acontecimento específico. Os nossos heróis, que estão lá nos nossos livros de história, eles fizeram uma coisa uma vez, minha gente, na vida. E por aquele atozinho foram considerados heróis. Vai ver o resto da vida do cara, é um caos muitas vezes. Os nossos bandidos também são assim. Muitos deles fizeram um monte de outras coisas certas, valiosas, mas nós só olhamos aquele ponto. Se eu pegar esse papel, colocar um ponto aqui, o que você está vendo? Todo mundo vê o ponto preto que eu escrevi. Mas ao redor do ponto preto tem um monte de ponto branco, meu amigo. Por que você não vê o branco? Só vê o preto. A vida não é uma coisa só, são várias coisas. Eu quero dizer assim, considere todos os seres sencientes, como se fosse sua mãe. Tem uma deturpação desse princípio num filme lá, 7 anos no Tibete. Alguém já viu esse filme? Olha, tem uma coisa lá que é ridícula. É um absurdo dos absurdos. Tem uma hora que eles vão construir um cinema, se eu não me engano é isso.
Aí os tibetanos começam a cavar lá, o cara chega para ele e diz assim, olha, não podemos mais cavar isso aqui. Por quê? Porque o tibetano disse que a minhoca está lá, e a minhoca foi a mãe dele na encarnação passada. Minha gente, o tibetano não é cretino, não é idiota. Ele sabe que a minhoca não foi a encarnação dele. É que ele olha todos os seres sencientes como se fosse sua mãe. E ele então respeita a vida. Quando ele faz isso, respeita a vida, o respeito vem de onde? De dentro dele. Não é quem é respeitado, não. Então é ele que está colocando um movimento interno de bondade, de compaixão dentro dele. E é isso que é ocupado. Se está ocupado, não há espaço para o sofrimento. Mas se você não valoriza, não olha, não cultiva, o que é que você está desenvolvendo? O desrespeito, a desvalorização, essas coisas todas. E depois você quer ser preenchido pela iluminação. Como é que pode isso? Dá para entender a diferença? Perceberam isso aí, como é que é? Então, é uma meditação. Ninguém vai cruzar as pernas e ficar pensando, minha mãe é uma minhoca, minha mãe é uma minhoca. É uma atitude sua durante o dia. Ou seja, vamos tomar uma atitude diferente, tá? Olha só, no Ocidente, 2.700 anos atrás, antes de Freud, Adler e Jung, que estabeleciam na imagem da mãe uma realidade de fundamental importância, Siddhartha já dizia isso lá atrás. O Ocidente veio dizer isso e patenteou, porque o ocidental é fantástico nisso, viu? As coisas, tudo já existia. Aí os caras chegam lá e patenteiam, pode passar a ser deles, tá? Mas não tem nada de novo aí. Você vai descobrir trilhões de coisas na medicina chinesa, por exemplo, que os caras começam a pensar hoje. Aí vão lá, patenteiam, dizem que é a ideia deles. Não tem nada a ver deles. Então colocaram, esses pesquisadores chegaram e começaram a fazer isso. A mãe de fundamental importância, não é assim? Só que aqui, meu filho, a mãe muitas vezes é a culpada, a responsável por uma série de coisas. Tá? Esses notáveis psicanalistas deram a libido a realidade do relacionamento interpessoal entre filhos e mães, e às vezes nas mães atiraram a responsabilidade do mundo, dos conflitos e das frustrações. Muito antes de qualquer psicanalista desse, como a teoria budista é reencarnacionista, eles diziam, você não é fruto do meio, você já vem com alguma coisa anterior. Hoje, os geneticistas começam a ficar meio malucos da vida por aí. Hoje, nós podemos dividir a medicina antes do genoma e depois do genoma. Hoje se fala assim, somente 15% do que acontece com a gente é genético. O resto não é. É interferência do meio naqueles processos todos. Você pode ter uma carga genética imensa e não desenvolver tal coisa. Depende de como você se comportar no processo todo. Então nós não somos somente o corpo físico. Aí eles diziam já, mas os meninos nascem, e alguns nascem com... Já estão vendo por aí um monte de meninos nascendo que já tocam o piano, regem, fazem um monte de coisa. De onde vêm essas coisas que estavam lá? Todos eles já falavam antes. Vem do processo anterior. Então a mãe promove, gera o corpo, a mãe e o pai. Mas o aspecto emocional e mental é herança dele próprio. Dá para entender isso? Então, os pais são apenas veículos dessas manifestações. As crianças, todos nós, já nascemos com impulsos antes disso. Isso fica fácil de se ver no processo da sexualidade. Quando, por exemplo, antigamente se dizia que a sexualidade só começa a acontecer quando os hormônios começam a atuar. Qualquer psicanalista, qualquer terapeuta, de qualquer escola, vai ouvir muitos dos seus clientes dizer assim, com 5 anos eu já tinha esses impulsos. Com 4 anos eu já tinha esses impulsos, no que se refere à sexualidade. Então onde é que estão os hormônios nessa história toda? Não é só isso, eu estou dizendo que não é isso, entenda bem, mas não é só isso. Então, as mães e a libido e os filhos sempre foram vistos assim, e uma vez que se investiga, uma vez que se chega lá. Aquilo que eu falei então, se a sua mãe é uma megera, o problema é dela, não é seu. O que você tem que resolver é com o arquétipo mãe, o arquétipo pai, não é com aquele pai especificamente. Porque aqui você vai renascer várias vezes, você vai ter vários seres sendo seu pai. Você vai ser pai inúmeras vezes.
E quando você é pai, você não recebe uma cartilhazinha, um manual de ser pai. Então, se o teu pai errou, meu filho, ele errou aprendendo como você. Quando for pai, vai errar também aprendendo. Cada um faz o melhor que pode, às vezes nem é o melhor. Mas eles, como pais, estão dando a chance de você ver a vida brotando. Porque a tua mãe podia ter te abortado, não podia? Mas não fez isso, então te deu uma chance. E quando se dá para dizer assim, olha, quando alguém chega perto de você e você fica com raiva, ele te deu a chance de compreender a raiva. Porque a raiva é sua, não é dele. Se alguém chegar perto de você e amar, o amor é seu, não é dele. Dá para entender essa diferença? O amor não faz bem a quem é amado, é a quem ama. Assim como o perdão não faz bem a quem é perdoado, mas sim a quem perdoa. É você que se liberta do processo todo. Dá para entender essa diferença? E o sofrimento é seu, assim como a felicidade é sua. Então, se você começar a perceber que nós temos a capacidade, o poder, a habilidade de colocar ou tirar coisas dentro da gente, vamos começar a ter uma atitude diferente. Então, primeira atitude, olha todos os seres como se fosse sua mãe. Tem aí, claro, esse princípio? Isso aí eu já falei, né? Já. Segundo passo. Temos o primeiro passo lá, o segundo passo. Ele é assim, um passinho atrás do outro. E toda grande caminhada sempre começa com o primeiro passo. E você nunca dá o 20º passo, se não tiver dado o quarto, terceiro, tá certo? Eles são consequências naturais de um processo lento e gradual. Em Siddhartha você vai encontrar assim, a matemática, a objetividade clara, somando 2 mais 2 igual a 4, e ao mesmo tempo o mistério do insondável. É uma personagem ímpar. Então fique atento à bondade de sua mãe. Você considerou, agora fique atento a isso. Considere os esforços feitos pela nossa mãe, as noites sem dormir. Pense na bondade. Analise-a, sem emoção, sem reação, a bondade da figura de sua mãe. Dá para entender que nós desenvolvemos aquilo que nós nos ocupamos? Então, se você passa 8 horas do seu trabalho, por exemplo, e você passa 8 horas, vamos dizer, não 8, mas uns 5, falando da vida dos outros, você acha que você vai desenvolver o quê? O que é que você acha que vai ser desenvolvido? A capacidade de falar da vida dos outros, né? Você vai estar cada vez mais esperto nesse processo, né? O fulano de tal, você vai ser capaz de ver quantas mechas de cabelo ele mexeu, né? Porque você vai ficando especialista nisso. Não é assim? Exercita, 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 vai surgindo a perfeição. O que é que você vai ganhar com isso? Se você ficar atento à bondade, por exemplo, onde é que você acha que a bondade vai começar a acontecer? Cada vez mais você vai começar a ver bondade. Não sou espírita, mas tinha uma personalidade que eu achava fantástica, a de Chico Xavier. E ele era ímpar desse processo todo. Chegavam as pessoas e diziam assim: você conhece o fulano de tal? Ele faz isso, e ele ficava ouvindo lá, 1 hora para falando mal do outro. E não acabava ele dizia: mas ele tem um péssimo tão bonito. Ele sempre tinha uma coisa boa para falar do fulano de tal. Ele estava ocupado com a bondade, com o que era bom. Você acha que isso vai ser desenvolvido aonde? Comigo? Concorda comigo? O que é que o outro estava desenvolvendo? Mas esse é problema do outro. Isso gera sofrimento. Então, deixa ele lá. Tá? Então, fica atento à bondade. Terceiro passo. Tente retribuir a todos os seres o que você recebeu de sua mãe. Procure retribuir de alguma forma. Então você começa a ter que fazer alguma coisa. Você primeiro se conscientizou, colocou tudo isso dentro de você, olhou para os outros, viu que eles estão te mostrando a tua realidade. Porque quando chegou perto de você, você ficou com inveja. A inveja é sua, meu amigo, não é dele não. Se você ficou com raiva, a raiva também é sua. Então ele está te mostrando o que tem dentro de você. Então fica atento a isso. Ok, identifiquei.
Agora eu vou fazer o passo seguinte, vou fazer alguma coisa, me ocupar com alguma coisa, depois eu tento fazer alguma coisa. Não posso ser só pensamento, eu tenho que ser também uma ação. Então procura retribuir de alguma forma esta bondade. Quarto passo, o amor. E aqui tem uma coisa engraçada, né? Nós temos uma indolência em amar. Nós dividimos as pessoas, as coisas para amar. Eu só amo o meu cachorro. Eu botei lá esse meu, né, como nunca. Eu só amo o meu filho. Existem filhos por todos os lados. Existem cachorros por todos os lados. Se eu aprender a gostar desse e expandir este amor a outros cachorros, quando eu me virar, eu vou encontrar um outro cachorro que eu amo. Quando eu me virar, eu encontro outro cachorro que eu amo. Quem é que está mais cheio de amor? O que é que vocês acham? Por que é que eu vou então amar só o meu filho? Se eu posso amar o seu filho e o seu, sem tirar de sua casa, nem se preocupe com isso. Tá certo? O processo não é esse. Mas ao fazer isso, eu estou me enchendo de amor. Vamos para um processo mais grosseiro. Você já se apaixonou? Alguém já se apaixonou aqui? Quando você encontra o objeto de sua paixão, como é que você se sente? Alguma coisa não acontece dentro de você? E se você se apaixonasse por 5, 10, 15, 20 pessoas? Para todos os lados que você se virasse, você estava tendo um objeto da sua paixão. Quem estaria melhor? Os objetos de sua paixão ou você? Amor é como uma chama de uma vela. Você pode acender inúmeras outras velas com ele. Ela não diminui. Amor aumenta quanto mais a gente der. E morre quanto mais a gente reter isso. Então por que essa indolência? Por que dividir as pessoas para amar? Eu amo os cristãos. Olha só. Rapaz, só são 2/3 da humanidade. Se eu aprender a amar os muçulmanos, os shintoístas, tudo mais, quem vai se encher de amor sou eu. Qual o problema? Se eles não me amam, problema deles. Não é meu. Quem vai sentir ódio por mim são eles. Não serei eu. Dá para entender isso? Ok. A essa e aquela, ou a minha família, os meus contemporâneos, os meus em primeiro lugar, mas os outros também são nossos irmãos, né? Nós somos uns bichos assim, que é muito fácil, né? Por exemplo, uma colônia de bactéria, se você coloca um estímulo, ela responde. Ela simplesmente ou aproxima do estímulo, se for um estímulo luminoso, ou se afasta do estímulo luminoso. Ela sempre anda em colônias, né? A gente devia ter um comportamento um pouquinho diferente, não acha? Se a gente só se alegra com os nossos, só com aquele estímulo, só com aquela coisinha, somos bactérias do mesmo jeito. Agora achamos que somos grandes coisas, porque somos implumes, né, e bípedes, então achamos que somos homens. Não. Muitos perderam o apêndice caudal, por acaso. Mas se não se comporta como homem, não é homem. Porque eu posso ensinar um monte de comportamentos desse aí a uma máquina qualquer, e ela não vai fazer esse comportamento. Não vai ser homem por causa disso. O que é que nos torna humanos de fato? Naturalmente, uma pessoa difícil não é tão fácil de ser amada. Mas não sejamos neutros, por exemplo, não a odiemos, porque ela, quem sabe, não sabe o que é tão complicado. Não é? E não sabe mesmo não, porque, olha para você, se você está fazendo um esforço para ler, estudar, compreender, observar, é difícil, meu amigo, não é não? E quem nem faz? Então o outro está vivendo a vida dele lá, num automatismo tremendo, levanta, se levanta, toma banho, come, vai para o trabalho, produz, volta, não sei o que lá, dorme de novo, come e tudo mais. Você acha que esse indivíduo tem alguma diferença de uma máquina qualquer? Você acha que ele vai lhe tratar de outra forma? Se você está empenhado em dar qualidade e tudo mais, e você vai ver que você não consegue, que você tem que treinar para isso, que você vai se esborrachar inúmeras vezes, imagina o outro que nem faz nada disso. Por que você se decepciona com o outro quando ele é incapaz de fazer isso? Ele é incapaz mesmo. Deixe. Siga a sua vida. O outro é o outro. O amor é o próximo passo.
E este amor adquire uma característica ímpar no budismo, para que nos livremos do sofrimento. Porque quando eu digo assim, amar, cada um tem uma ideia do que seja amar, não tem? Então ele vai dizer assim, tá, isso é um ápice, mas até lá tem uma série de coisas que podemos chegar. Então ele se expressa, e quando ele se expressa, ele diz que ele é bondade. Ele precisa se expressar, ele precisa gerar alguma coisa, e ao fazer esta alguma coisa é a bondade. Mas eu não sei o que fazer, faça algo de bom, ó. Eu não sinto nada aí, não vai sentir mesmo não, vai levar um tempo para poder sentir. Bondade. Exerça a bondade com tudo e com todos. É tão bom ser bom. E o que é a bondade? Podemos perguntar. A bondade é aquele sentimento que jamais prejudica quando não puder ajudar. Quando eu sou funcionário público, meu filho, você pode fazer tanta coisa que vocês não imaginam. Você lida com pessoas o tempo todo. Não atrapalhe, facilite. Seja aquele que na função que você faz, facilite as coisas. Faça a bondade, exercendo essa bondade no seu dia a dia. É isso que tem que fazer. Não tem que se trancar no mosteiro, balançar o rabo para dizer que está fazendo alguma coisa. Não vai acontecer isso. Quem acende o rabo é vagalume. Então, iluminação não acontece desse jeito. É no seu dia a dia, dentro de sua casa, fora de sua casa, no trabalho que você faz, na atividade que você está desempenhando, com as atitudes que você tem. Então tem gente que tem prazer em prejudicar. Já viram isso? Não tem isso, minha gente? Tem sim. Agora, isso é uma causa que ela está colocando em atividade. O sofrimento a seguirá. Deixe em paz. Aprenda com ela. Não seja você a fazer isso. Então, onde você estiver, faça, facilite, exerça isso, com tudo e com todos. Mas lembra-se de antes, que nós tratamos os outros como nós vemos os outros, e não como os outros são na realidade. Esqueça isso, comece a tratá-los independente. Eu detesto, por exemplo, estar sentado com alguém que ele me trata bem e trata mal o garçom que nos serve. Sabe por quê? Porque ele me trata bem, porque ele me vê com outros olhos. Há interesse, porque eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Esta pessoa não é confiável. Dá para entender essas coisas? Não estou dizendo que ele é mau, nem ruim, nem coisa nenhuma, não. Ele não sabe nem o que está fazendo. Ele é uma coisa, um processo, um meio lá que fez isso tudo com ele e acabou. Ele não está autoconsciente de absolutamente nada que ele faz. Então, observe isso, identifique isso, mas tenha por este mesmo uma atitude de bondade. Eu tenho um exemplo, Paulo, Sim. lá na caixa, que no dia 20 a gente faz sempre um café da manhã, um encontro assim do pessoal aposentado. Aí e a pessoa altamente todo mundo dizia, fulano é muito antipática, passa aqui de nariz assim, não olha nem pra ninguém, nem cumprimenta, nem nada, não sei o que, eu fiquei na minha, tá? E eu dizia, não, mas até que ela, se aproximar, ela não é tão antipática assim, não. Mas ninguém aceitava isso, né? Mas era geral mesmo, assim. Sabe o que eu fiz? Aí no dia 20, eu fui lá no primeiro andar, peguei essa pessoa, convidei para participar do nosso café da manhã, no dia 20. Eu disse a ela que era um entrosamento das pessoas para não se perder de vista, os colegas que estavam ali. E ela desceu comigo. Hoje em dia, essa pessoa, quando ela entrou assim, todo mundo ficou olhando assim, sabe? Porque além do mais, ela chama a atenção porque é bem alta, assim, bem. Aí entrou, hoje em dia, essa pessoa entra, senta até em cima do bilhão e fica dando gargalhada, ficou amiga de todo mundo. Muito bom. Isso pra gente, para o nosso interior, satisfação. É uma luz, uma satisfação, né? Daquilo que a gente... É isso que está dizendo aí. É necessário fazer algo. A vida é uma dinâmica. Equipamento que não é usado enferruja. Tá? Então é preciso fazer alguma coisa, tomar algumas atitudes. Sofrimento é efeito, estão lembrados, né? Causa tem que ser colocada em atividade para gerar um novo efeito. A inoperância é um passo para a morte.
aqueles que permanecem ativos não morrem. Então, simples. Alguém trabalha lá. Possivelmente, olha, todo tipo de violência vem geralmente de duas raízes. Medo é uma delas. Pessoas que estão sendo violentas têm um medo por trás delas. Insegurança. Ela está se defendendo de alguma coisa. Então pensa bem, olha para ela e diz assim: para que condenar esse indivíduo? Eu tenho que compreender e ir além disso. Faça alguma coisa boa. Tá? Coloca lá isso. Fazendo alguma coisa, esse negócio será mudado, com certeza. A bondade é a manifestação do amor. Tudo bem. Não se pode amar sem esse sentimento. E a primeira manifestação do amor e da bondade é querer dar alguma coisa. Presta bem atenção aqui. Quando você gosta de alguém, naturalmente você não tem vontade de dar alguma coisa. É instintivo esse processo todo, né? Você quer dar, você compra, faz alguma coisa, traz, mostra, alguma coisa desse tipo. É isso? Então, a primeira manifestação é essa. Quando as pessoas estão querendo dar alguma coisa, porque por trás tem isso tudo. Você não sabe o que é assim? Então dê alguma coisa. Por exemplo, dê a oportunidade. Traga a pessoa para junto de você se está dando algo. Então tem que ser feito alguma coisa. Ficar parado lá não tem jeito. Agora, invista nesse processo. Não é fazer qualquer coisa. Não vai falar mais sobre isso aí mais na frente. Saber o que está fazendo. Adequado a cada circunstância. Cada pessoa tem um ritmo, tem uma hora, tem um processo que é dela. Precisa ser compreendido bem aí. Então, sempre dar, tá certo? Possibilita alguma coisa. Né? E a bondade é um passo para nos desprendermos do sofrimento. Mas isso aqui é o imediato. Porque eu posso fazer essa bondade com qualquer um, certo? Aí ele diz assim, que é preciso ir além disso. É preciso fazer o que ele chamou de o gesto em comum. O que é o gesto em comum? Vocês acham que é? Eu estou lá, nas minhas atividades, estou sempre querendo dar, motivar, fazer alguma coisa, olhando os outros de forma diferente. Não interessa os títulos, isso é tudo bobagem. Certo? Que eu tenho que fazer a minha atitude interna para com a pessoa, dirigindo isso, tá? Tá, mas eu posso fazer uma coisa que ele diz aí, tem que fazer o gesto em comum. Eu trouxe um exemplo. Nesse exemplo eu acho que nós podemos generalizar ele e entender as outras coisas. O que é esse gesto em comum? Eu trouxe o exemplo disso aqui. Alguém conhece esse homem? Ernesto Sendian Vaz? Não. Esse cara era o seguinte. Ele foi um médico. E ele começou a observar algumas coisas lá. Que tinham os médicos da academia que faziam parto. E tinham as parteiras que faziam parto. O obituário dos médicos era altíssimo. 18 em cada 20 partos. E das parteiras era bem menos. E ninguém sabia o que era. Por que isso acontecia? Era comum na época fazer o seguinte: estava vestindo um jaleco. E quando ele pegava, tirava, cortava, fazia tudo, ele limpava as mãos no jaleco. Quanto mais sujo ele estava no final do dia, mais significava que ele tinha trabalhado e tinha feito alguma coisa. Ele era valorizado por isso. Né? Então, ele começou a ficar intrigado com esse processo todo. Tem alguma coisa errada nisso. E começou a dizer: olha, existe alguma coisa nas mãos que faz esses meninos morrerem. Esta época não se tinha ainda Louis Pasteur, não se tinha ainda desenvolvido nenhuma tecnologia que se visse vírus, bactérias e tudo mais. Tá? Ninguém sabia disso. Então ficou complicado o processo, era só pura observação. Ele olhava e dizia essas coisas todas. Então ficou sem se ter uma definição do que era. E ele começou a insistir nessa situação, tá certo? Olha só, o obituário era isso aqui, era 20 para cada 18 pessoas atendidas. Então era um troço altíssimo. Né? Como não se conhecia ainda isso aqui tudinho, tá certo? Ele foi, expulso de Viena. A academia chegou e disse: olha, não aguentamos mais você, suma daqui. E expulsaram ele, colocaram ele para fora. Engraçado que a humanidade faz isso com muita gente. Primeiro eles ridicularizam, matam, tá certo? Escanteiam, fazem tudo. Depois eles vão lá, ressuscitam o indivíduo, santificam o indivíduo e ficam adorando ele posteriormente. Tá? Em média leva uns 50 anos depois da morte sua, mas é mais ou menos isso que eles fazem. Então, e aconteceu uma coisa impressionante. Ele morreu também de infecção puerperal. Como ele não tinha nada para se proteger, ele começou a examinar lá o
paciente tinha morrido, e ele tinha um cortezinho aqui, bactérias entraram e ele terminou falecendo dessa mesma coisa. Aí depois se descobriu que existiam uns bichinhos, né, que estavam fazendo essa quantidade de gente morrer. E hoje ele é considerado o pai da sepsia. Pensem nele. Certo? Então, é ridículo isso, mas a humanidade faz isso. Né? Então, quando alguém traz uma inovação, quando alguém faz alguma coisa assim, geralmente é ridicularizado, condenado, afastado, porque você vai quebrar o paradigma, você vai fazer uma coisa diferente, e aí as coisas não acontecem, e depois você vai lá e faz isso. Bom, esse era o gesto em comum. Naquilo que você faz, acrescente. Faça algo mais. Esse é o gesto em comum. Deu para entender? Então, em qualquer coisa que você faz, observe, aprenda, desenvolva a inteligência. E você vai observar coisas que podem ser melhor. Aí dê a sua contribuição nisso aí. A bondade simplesmente é um gesto imediato. Eu estou aqui, facilito, tiro o papel e entrego para você. Tudo bem, está ótimo, tá certo? Não estou dificultando a tua vida, estou facilitando a tua vida. Isso me traz um benefício também, claro que sim. Mas eu posso fazer isso, observar que essa é a minha atividade constante e trazer algum aperfeiçoamento com isso, uma contribuição para quem faz isso. Isso é um gesto bom. E isso você pode fazer em todas as atividades que você estiver desempenhando. Não interessa onde, nem como, nem porquê. Promovendo a sua própria felicidade. Perfeitamente. Então promove isso, esse gesto em comum, essa contribuição que você traz, faz isso. Porque é engraçado assim, nós quando entramos na Universidade do Ocidente, aí os caras fazem o seguinte, olha, você tem que ser crítico. Você vai ter que criticar tudo, tá certo? Porque você não pode ser levado pela cabeça de ninguém, porque você está no nível superior, para ir para lá, né? Quando eu entrei na universidade para fazer psicologia, por exemplo, eu vi o pessoal criticando Freud, que nem tinha lido Freud. Os caras abriam a boca, você via o absurdo que eles estavam dizendo, porque botavam palavras na boca de Freud que ele nunca nem imaginou falar, imagina ter feito. Você só pode criticar quando você conhece. A crítica vem posterior ao conhecimento. Fora disso é ridículo. É mostrar sua incompetência. Os tradicionais, por exemplo, já viram alguns budistas fazendo uma mandala imensa assim, cheia de papel, de areiazinha? Já viram isso? Vocês têm ideia de quanto conhecimento está ali? Cada cor daquela significa uma coisa, cada posição significa uma coisa. É imensa aquela coisa toda. Aí eles passam assim, por exemplo, o ano todo fazendo aquilo, exercitando disciplina, conhecimento, tá? Para conseguir fazer aquilo. Quando acabam de fazer, eles desmancham tudo, para mostrar a impermanência da vida. E eles podem acrescentar algo. Como eu disse a palavra, acrescentar. Quando são capazes de reproduzir o que os outros já fizeram. Aí você acrescenta. Até você mostrar que é capaz de fazer, ninguém lhe dá ouvidos. Porque você é um achólogo, tá certo? Você não pensa, você inventa, meu filho. Pensar significa ter dados, comparar os dados para poder fazer um raciocínio. Isso é o que caracteriza o humano. O outro não tem premissas, raciocínio, conclusão. Isso é anti-humano. Isso é falar palavras soltas ao léu, sem significado nenhum. Aí você vê pessoas descobrindo a roda, muitas vezes. É tão ruim isso, é tão triste. Certo? Rapaz, já inventaram a roda, tá lá. Mas ele não quer exercitar o glúteo, entende? Sentar o rabo em algum canto e ler. Imagine o resto. O gesto em comum. Deu para entender o gesto em comum? Ok. A rotina. É necessário sair da rotina, sair do ego, ir para o gesto em comum. E ao fazê-lo, a pessoa passa então para o próximo passo. Então, depois do gesto em comum, depois que você faz a bondade no cotidiano, as coisas todas, que contribui com alguma coisa naquilo que você faz, aí você passa por uma fase seguinte. O budismo recomenda que é necessário trabalhar pela auto-iluminação. Ok? Nós somos fantásticos em querer que os outros se iluminem. Assiste uma coisa que você gosta, você quer trazer todo mundo de sua família para ver.
Ah, isso é bom para fulano de tal, isso é bom para Beltrano. Fulano deveria ouvir isso. Não sei quem devia fazer isso, meu filho. Não adianta isso, meu amigo. O processo é seu, é você com você mesmo. É preciso trabalhar pela auto-iluminação. Não existe hetero-iluminação. Não existe iluminação coletiva. O caminho é individual. É um em bilhões. Dá para entender esse processo todo? É preciso trabalhar pela auto-iluminação. Quinto passo. Nós sempre trabalhamos pela iluminação dos outros, né? As pessoas perguntam assim, né? Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Não é assim que o pessoal pensa? Você tem que perguntar que filho você vai deixar para o mundo. Deixa de ser outra coisa, está pensando errado. Ora, eduque o seu filho para deixar um ser melhor para o mundo. E não o contrário. Querer que o mundo trate o seu filhinho de forma diferente. É isso que vai acontecer por aí. Violências, explosões, guerras e tudo mais. Falta de educação. Tem até quem diz que existe filho cristal, né? Índigo e não sei o que lá. Um bando de desorganizados. Ele pode vir de Alcione, de Belchior, de Maria Bethânia, de onde quiser que venha. Certo? Se não sabe cumprir regras cósmicas, é um ser primitivo. Precisa educar-se. Por conta disso, Paulo, muita gente está deixando os filhos fazerem o que bem entendem, porque é criança cristal, porque isso aqui é lá em cima. Isso aí não tem nada lá em cima, está lá embaixo. Com certeza. A gente tem que levantar isso aí. Agora fica deixando... Quer descobrir a capacidade de desenvolvimento espiritual de alguém? É a capacidade de suportar. Quando alguém bate na sua cara, você dá a outra. Quando alguém fizer alguma coisa, você dizer, perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. E eu não sou cristão. Então queremos que os outros sejam amáveis, bondosos e pacientes. Não é assim? Pessoas formidáveis. Agora eu não posso, né? Isso é um mecanismo de comodidade nosso. Eu digo você entender que o mal que lhe faz mal, não é o mal que os outros lhe fazem. O mal que lhe faz mal é o mal que você faz aos outros. Este é o real mal. Então, aconteceu alguma coisa trágica, tira essa palavra trágica, rapaz, isso é oportunidade. Veja os outros como sua mãe, quem lhe deu a vida, que lhe mostrou seus limites, as suas fragilidades. Conseguiu isso? Mostrou que é frágil, fortaleceu, você não está melhor? Ótimo. O progresso aconteceu. E como diz o poeta, né? Se quer subir a ladeira, meu filho, seja lavadeira, ou seja rainha, tem que suar. A lei do menor esforço não leva ninguém à evolução, ao progresso. Quer desenvolver o intelecto? Tem que parar para estudar. Quer desenvolver os músculos? Tem que ir para a academia. Quer emagrecer? Tem que parar de comer. Mas você não quer pagar o preço de fazer as coisas. Como é que você acha que vai acontecer? Mas eu vou meditar. Estou meditando. Eu transponho isso para não sei para onde, tá certo? E, gente, ir além de algo é passar por algo. Ninguém vai além da mente sem passar pela mente. Daí os perigos da meditação. No corpo mental, é parar o corpo, ficar feito debilóide. Ainda está cheio de gente assim, ó. Parar. Olhos sem nada, sem intelecto nenhum, que não serve para nada. Né? Estagnação evolutiva. Mas Ramakrishna se iluminou. Ramakrishna teve que passar tudinho para viver Cananda, senão a gente não conhecia nada, ele era analfabeto. Isso não tem mais sentido no nosso mundo. Já se foi. Está cheio de loucos de Deus por aí. Nós somos ocidentais, temos uma vida prática, objetiva, precisamos colocar apenas o que nela? Qualidades. A meditação pode ajudar isso, com certeza. Mas do jeito que é feito hoje, não. Como estão fazendo por aí, não. Então o sofrimento se aloja, pois quem não tem tempo para cuidar-se, perde tempo no sofrimento. Essa é a frase belíssima que eu acho de Siddhartha. Quem não tem tempo para cuidar-se, perde tempo no sofrimento. E você vê isso todos os dias. Você vê inúmeros empresários. Não tenho tempo. Fica lá. Eu não tenho tempo. Aí tem um infarto, passa 60 dias, vai lá, numa cama dura assim. Tendo tempo agora. Pronto. Que grande coisa que ele fez. Tá certo? E vai achar tempo no inferno. Porque é para lá que você vai. Lá você vai ter todo o tempo que você precisa. Mas quando eu chegar lá, eu serei feliz. Como se você não sabe lidar com a felicidade, meu amigo? Ela bate a sua porta hoje e você não sabe o que faz. É como um cachorro.
e sai correndo quando o carro para e fica sem saber o que fazer. É assim que a gente fica. É preciso saber lidar com a coisa. E você só aprende a lidar se experimentar, se passar por isso. Então quem não tem tempo para cuidar-se, pode ter certeza, perderá tempo sofrendo. Temos que ter tempo para investir na nossa auto-iluminação. Sexto passo, aí vem o altruísmo. Para que venhamos lograr a plenitude total, o budismo propõe o altruísmo como a grande etapa. O altruísmo é a melhor expressão da libertação do sofrimento. Este altruísmo se manifesta através de 6 passos. Então coloca aí, altruísmo, 6 passos. Vamos ver o que é o altruísmo segundo a visão budista. Primeiro passo. O primeiro deles é a generosidade, a doação. A bondade é o quê? Dar coisas. É assim que você faz? Ok. Aprenda a ser generoso. A generosidade é de alta importância na nossa busca de altruísmo. Quem começa doando coisas, acaba doando a si mesmo, porque tudo é uma etapa, é um exercício. Devemos começar então através da generosidade. Então dar coisas é a coisa mais simples do mundo. E a maioria dos idiotas que tem não dão. É lamentável, né? Quanto mais você vê a pessoa rica, mais ele segura as coisas para si. É a pior miséria que existe. Mas se você começa a dar coisas... Alguém já fez campanha para os pobres aqui, não? Já? Já percebeu o fenômeno que quem mais dá são os pobres? Já viu isso? Você chega na casa de um, acaba não tem nada. Mas quando você pede para ajudar o outro, ele dá alguma coisa. Então, quando você começa a dar coisas, um dia você começa a dar de você, do seu tempo, das suas energias, das suas emoções, dos seus pensamentos. Aí você chega ao ápice do doar-se. Porque dar coisas é só ter, né? A coisa mais fácil do mundo é fazer isso. Mas dar de você mesmo é o mais difícil. Então, doar. Segundo item, a ética. E aqui é que é ótimo, porque o budismo, veja bem, não é requisito moral. Não tem nada a ver com isso. Ele sempre dizia assim, o que é moral numa época não é moral na outra. O que é numa cultura não é na outra. Não é disso que estamos falando. Ética para o budismo é esta palavrinha aqui, ó. Tranquilidade. Fez qualquer coisa, está com raiva, foi antiético. Entendeu? Está preocupado, está antiético. Está com medo, está antiético. Perdeu sua tranquilidade. Você faz uma violência com você mesmo. Se você quer ser tranquilo, você vai conhecendo a si mesmo para saber seus limites, vai avançando um pouquinho cada vez mais, mas não muito, porque senão você perde a tranquilidade, nem fica parado, porque se ficar parado é estagnação. A vida é dinâmica, é um desenvolver-se. Então você tem como medida esse processo de tranquilidade. Oi? Tudo bem aí quanto à tranquilidade? Vamos ver como nós somos antiéticos. Faça tudo para manter sua tranquilidade. Não se envolva com a vida alheia. E não permita que ninguém se envolva com a sua. É o que mais nós fazemos, né? O pai da sua consciência pertence a você. Então não deixe que outras pessoas cheguem e comecem a bater da mão. Então se você fizer isso, você perdeu sua tranquilidade. É você que está antiético. Não fale. Para que você está falando com os outros se você precisa trabalhar na sua auto-iluminação? Você está se ocupando de coisas erradas. Então deixa o outro lá. Olha, bicho, o outro tem uma bicheira do lado dele. Ele sabe, rapaz. Não tinha dúvida que ele não sabe, não. Ele sabe. Bicheira fede e incomoda. Então ele vai estar vendo, sim. E é engraçado que as pessoas chegam e falam assim, né? Olha, eu não quero dizer isso não, mas pronto, quando começa com esse mais já lascou tudo. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não te conto. Pode ficar ali que ele vai passar 2 horas falando. Se ele chegar para você e dizer assim, eu tenho uma coisa para te dizer, ele passa e vai embora. Não digo nada. É tudo o contrário, tá certo? Tranquilidade nenhuma. Isso é antiético. Tá
começar já deixa logo o outro curioso. Aí pronto, tá os dois ficando tranquilos. Todo mundo perdeu. Aí eu não queria Tá dizer todo isso mundo não, mas perdeu. vou ter que dizer. Exatamente. Aí quando não diz, pronto. É. Está sem tranquilidade. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas esse maisinho aí, né? Você não quer dizer, continue sem nada a dizer. O problema é meu. Certo? Eu estou trabalhando pela minha autonominação, então eu vou descobrir isso. Acabou. Não tem outra. E principalmente, deixa a vida dos outros em paz. Tá? Pensa bem aí, se você não se meter na vida de 5 pessoas ao seu redor, da sua família, como você vai estar bem? Escolha só 5. Só 5. Percebeu isso? Dá uma lembradinha aí nos teus familiares. Já viu o peso que tirou? Só em você deixar os outros em paz? Deixa o outro, cara. A ética, a tranquilidade é uma necessidade. Não deixe que as emoções, o ego, os desejos perturbem a sua tranquilidade. Estão lembrados lá atrás que ele coloca o prazer como uma das causas cruciais de sofrimento? Que dá prazer hoje, se você não tiver cuidado, te dará um grande sofrimento amanhã. Estão lembrados disso aí, quem veio antes? Então, cuidado com essas coisas todas. Oi? Perfeitamente. Né? E como tudo é impermanente, né? Tem que estar ciente dessas coisas aí. Podemos pensar assim: eu desejo o amor, mas se ele me perturba, me deixa infeliz, não é o verdadeiro amor. A minha tranquilidade é sim a meta da minha felicidade. Como é que você conhece se a semente do abacaxi foi boa? Não é chupando abacaxi? Né? Como é que você sabe que a semente do girassol foi uma semente boa? Não é vendo o girassol? Pelo fruto se conhece a semente. Observe o que está acontecendo. O que gerou tais e tais coisas? É só voltar para aquela causa. É relativamente simples o pensamento. Se aquele amor me tranquiliza, algo não está em sintonia com a minha tranquilidade. E então não serve. Porque vai custar mais cedo ou mais tarde o meu altruísmo. Ok? Terceiro item. A paciência. Ciência da paz. A palavra é ótima. Ninguém atinge o altruísmo sem paciência. Porque todas essas coisas aí na prática não são fáceis, não são simples. Nós vamos ter que mudar o modo de operar aí de séculos. Não é de uma existência não, é de séculos. Que já vem fazendo que a gente se comporte, que haja desse jeito todo. Por isso é uma meditação ativa, de auto-observação. No seu dia a dia. Por isso eu falei lá no começo, nada que Siddhartha falou se enquadra em religião como fazem hoje. O budismo não tem nada a ver com religião, nunca teve. Ele foi contra o hinduísmo, se afastou do hinduísmo para pensar de forma diferente. O hinduísmo era religião. Você pode pegar todas essas atitudes e colocar em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer religião ou religião nenhuma. Porque é uma forma de encarar a vida, de ver a vida. E precisa de prática. Nada disso é teoria. Não serve a teoria. Né? É este sentimento que não deixa perder a sua tranquilidade. Logo em seguida, você vai adiante. Depois de você exercer a ética, manter a tranquilidade, vai a paciência. Justamente esta paciência, quem sabe esperar, é uma forma de altruísmo. A paciência espera, faz e paga o preço. Por isso o nome é ciência da paz. Paciência é isso. Não é, como é que eu digo assim, comodismo, como muita gente acha que é. Como confunde, por exemplo, humildade com mediocridade. Não é uma coisa com a outra. Eu coloquei em atividade das coisas, isso virá para mim. Agora eu plantei o abacaxi agora, minha filha, não vai sair abacaxi agora, mas nem que a vaca tussa.
Vai precisar haver transformações e mais transformações até a plantinha crescer, fazer um monte de coisa e chegar à época de dar frutos. Essa é o que a paciência faz. Dar as condições e aí espera que o processo vai ser normal. O que você colheu hoje, você está sofrendo hoje, não foi colocado hoje em atividade não. Olha para trás, você vai encontrar as causas lá não sei aonde. Você acha que uma úlcera gástrica se desenvolve de uma hora para outra? Não é assim. São anos de cultivo de raiva, de mágoa, de preocupação, para que as coisas possam somatizar, acontecer. Quarto item. Logo depois, o budismo recomenda a concentração. Olha, de fundamental importância. Então, é preciso concentrar-se, aprender a se concentrar. Você não pode analisar esses causas todas se você não tiver concentração. Se sua mente é tagarela, você não vai conseguir parar o momento para analisar a sua vida. É preciso desenvolver e concentrar-se para ir profundamente nos processos. Somente a concentração é quem dá isso. Se você está aqui agora, ali do lado, você acha que vai fazer alguma coisa? Tem como você vivenciar, por exemplo, o processo da bondade, se você não estiver concentrado nela? Não tem como. Então é preciso desenvolver a concentração, educar a mente. Então não pensa que meditação é só se concentrar no não é nada disso não, isso é tudo balela. Tudo balela. Isso é, como é que eu digo aí, brincadeira, eu vou dizer de criança, fetal, feto. Concentrar-se, volver-se com todas as forças para o seu sentimento interior, concentrar-se na vida, estudá-la, examinar as causas do seu sofrimento. Preciso convergir isso para cá. Estar consciente de que eu estou sofrendo e eu não quero mais esta porcaria. Eu quero fazer outra coisa. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que estudar, debruçar sobre mim mesmo, sobre as minhas causas interiores, o que aconteceu, por que eu cheguei até aqui, como eu cheguei até aqui. Preciso concentrar-se para fazer isso. Quinto passo, compaixão. No budismo, não é piedade. Tudo que você fizer, faça com paixão. Deixe fazer as coisas apenas socialmente. Faça com paixão. Então, tem muitas coisas que você faz automático, não faz? É a ausência de vida. Como é que você quer encontrar a vida se você cultiva a ausência dela? Então, as nossas sociedades, então, uma das causas do sofrimento é sociedade, comportamentos, coisas que são doentias, patológicas. Então, cheia a nossa sociedade dessas coisas todas. Mandando você valorizar isso, aquilo, outro, quando aquilo não tem valor nenhum. E se você não fizer aquilo, você não pertence ao grupo. Não pertence ao grupo, você sofre. É isso que acontece com a maior parte dos jovens. Tem que participar do grupo. Não tem não. O grupo doido. Não é porque você tiver que se igualar à porcaria da média, vai perdendo tempo. Não se iguale a isso, não se curve. Esses homens são marginais. Não fazem parte da média. Vivem na margem. Agora não é a margem dos infra não, tá certo? Nós temos um monte de marginal por aí, que vive à deriva, sem saber para onde vai e acha que estão livres, tá certo? Vão chegar além da mente, nem chegar na mente, isso é cascata. Pura balela. Dá para entender esse processo, não dá? Eu só posso abdicar de algo quando eu tenho este algo. Eu vou renunciar à riqueza, olha só, eu não sou rico, mas eu renuncio. Siddhartha renunciou à riqueza, mas ele era rico, era príncipe, tá certo? Ele podia renunciar, aí eu vou renunciar também. Aí eu vou entrar no mosteiro e vou ser pobre. Que renúncia você está fazendo? Nenhuma, meu amigo. Aí você vai ficar numa caverna, entende? Porque eu sou pobre, agora renunciei a todas as coisas. Aí quando chegar uma pessoa, você bota para fora, porque a caverna é sua. Está cheio desses budistas por aí. Um monte deles renunciando o que nunca tiveram. Então, você só pode renunciar à mente quando você chegar na mente. Você não pode iluminar a mente se ela nem existe ainda. Então, você vai ver por aí um monte, que é o que está mais de moda por aí. Então, olha por ali, pensa um pouquinho lá nos perigos da meditação. Depois que eu botei isso, muita gente veio me perguntar um monte de coisa ali. Eu fico pensando como é que eu vou dizer isso para eles. Entre fazer e não fazer, faça de qualquer jeito, tá certo? Mas coloque a paixão do amor em tudo isso. Dê o seu toque, pessoal. Viva com paixão pela vida.
haja o que houver, faça o que fizer, faça o bem apaixonadamente. Você está colocando uma qualidade naquilo que você está fazendo. E é pessoal. É a essência, né? Isso, e é pessoal, certo? Perceba bem aí que, vamos supor, tem coisas que é você quem tem acesso. Outra pessoa, por mais brilhante que seja, não tem acesso. Você já percebeu isso? Tem coisas que você não tem acesso. Pessoas menos brilhantes têm acesso. Por exemplo, mãe e filho. Às vezes se cria uma resistência entre a mãe e a filha. A mãe diz um monte de coisa certa, a filha não escuta mais. Aí ela escuta aquela mesma coisa para outra pessoa e ela escuta. Ela teve acesso àquilo ali. Percebeu isso? Saiba que você não vai ter acesso a todas as pessoas. Que as outras pessoas podem ter acesso. Então, limite-se naquilo que você tem acesso. Isso é lei de economia de energia. Não jogue pérolas aos porcos. O que você tem para dizer? Diga para quem quer ouvir. Criou resistência, o outro faz. Isso é uma coisa fantástica que a natureza coloca para a gente. Todos nós podemos fazer alguma coisa. E como podemos fazer? Do jeito que nós somos. Às vezes é o que nós somos e como nós somos que faz aquela diferença. Então faça isso, tá? Dando o seu melhor, apaixonadamente, bondosamente, amorosamente. É preciso unir coração e cérebro. Os dois separados não funcionam. Eu preciso aprender a pensar amorosamente. E preciso amar de forma inteligente. Amor burro não serve para nada, a não ser para gerar sofrimento. Mente sem amor, é isso que a gente vai encontrar por aí, minha gente. Guerras e mais guerras, violência e mais violência, destruição e mais destruição. Aquilo está cheio de inteligência. E nossa hora. Vamos dar uma paradinha por aqui e continuamos depois, o que vocês acham? Senão eu vou tomar muito tempo de vocês. Pode ser? Pode. Pode ser assim? Podemos? São 7 fatos. São, já tem muito por aí. Oi? Então não sei. É, mas esse ser vai se dividir em várias e várias. Olha só, o budismo recomenda esta paixão para lograr o altruísmo. Para livrar-se totalmente do sofrimento, ele fala da via de iluminação. E esta via de iluminação se divide em 8 passos. Tá bom? Vamos ficar nela então? E aí ficamos com mais tranquilidade para falar das outras coisas adiante. Pode ser assim? Tudo bem? Ok. Vamos fazer nossa prática então? Quem quiser deitar, deita, pega o